E aí galera, beleza? Eu sou o Guba e hoje nós vamos falar sobre as invasões holandesas. Sim, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, corre lá e assiste para você não perder nada, beleza? Então vamos lá. Antes de começarmos a falar das invasões em si, devemos ressaltar o que está acontecendo nesse momento. Brasil colonial, cana-de-açúcar, União Ibérica. União Ibérica? O que é isso? Bom, a União Ibérica é a aliança de Portugal com a Espanha, e isso é muito importante para você entender a invasão holandesa, porque a Holanda ela foi um dos países que financiaram o começo da cana-de-açúcar junto com Portugal. Porém, a Espanha havia uma certa desavença, e essa diferença fez com que a Espanha impedisse a Holanda de pisar em terras portuguesas, tornando-se uma barreira enorme para o país junto com o comércio de cana-de-açúcar. Só que a Holanda, devido a essa união dos países e essa proibição, criou em 1621 uma alternativa chamada Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, com um objetivo muito claro: recuperar o lucro do comércio que havia sido perdido. E com isso, tem o início das invasões. Em 1624, ocorre a primeira invasão no Nordeste brasileiro, restrita à Bahia, capital da época. Em fevereiro de 1630, percebendo a fragilidade da região de Pernambuco, capitania que era bem rica, porém desprotegida, uma esquadra com muitos navios desembarca, tomando facilmente a Olinda. O mesmo não ocorre com Recife, que teve dificuldade devido às técnicas de guerrilhas utilizadas pelos defensores. Com as conquistas dos territórios, fazia-se necessária a presença de uma figura que centralizasse as funções políticas e militares da região: a Nova Holanda. Sendo assim, é nomeado o administrador-geral do Brasil, o holandês, o conde João Maurício de Nassau, que chega em 1637, acompanhado de liberais, médicos, arquitetos, cientistas e artistas, e nomeia Recife como a sede da Nova Holanda. Durante o governo de Nassau, houve um forte estímulo à recuperação de produção açucareira, assim como a realização de obras urbanas no Recife, com reflexos evidentes no desenvolvimento regional. Em 1640, Portugal fica independente das relações com a Espanha, assinando um armistício de 10 anos entre Portugal e Holanda, o que permitiu que os holandeses consolidassem a sua dominação. Em 1643, devido a desacordos com a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, Nassau tem que voltar à Europa. Logo depois, a situação pacífica dos senhores de engenhos do local começa a piorar, uma vez com que eles não conseguem mais honrar com as dívidas que obtiveram com a Companhia Holandesa, culminando na Insurreição Pernambucana, de 1645. E por fim, com auxílio militar de portugueses e ingleses, os lusos brasileiros expulsam os holandeses definitivamente do Brasil, em 1654. Então, muito obrigado. Comenta aí, compartilha, se inscreve, beleza? Valeu e até a próxima. Galera, hoje nós vamos falar sobre as invasões francesas que ocorreram aqui no Brasil. Mas antes de começarmos, devemos ressaltar que, desde a chegada dos portugueses aqui em 1500, esses novos territórios despertaram grandes interesses dos povos da Europa. Então, vamos lá. Lembra que no vídeo anterior falamos sobre o Tratado de Tordesilhas? Então, esse tratado foi muito contestado por muitos países que ficaram de fora, inclusive a França. E com isso, o litoral brasileiro vinha sendo bastante frequentado pelos franceses desde a extração do pau-brasil. Os franceses tinham uma boa relação com os povos indígenas dessa região, e com isso, utilizaram dessa boa vizinhança para manter relações de acordo com esses nativos. O principal povo indígena que apoiou os franceses foram os tamoios. Com este apoio, surge a Confederação dos Tamoios, que foi a aliança dos diversos povos indígenas que também apoiavam os franceses contra os portugueses. E com isso, com essa relação de apoio e aliança dos nativos, a França chega a fundar a chamada França Antártica no Rio de Janeiro, lá por volta dos anos de 1555, com uma grande influência protestante, porque lá na Europa estava rolando o movimento da Igreja Católica contra os protestantes, a Contra-Reforma. Então, durante mais ou menos 5 anos, aconteceu diversos conflitos entre a Confederação dos Tamoios e os portugueses. Só que os portugueses acabam levando a melhor e conseguem expulsar os franceses do Rio de Janeiro e extinguir a Confederação dos Tamoios. Os franceses não iriam desistir assim tão fácil. No século XVII,
eles estabelecem uma nova investida, só que agora no Nordeste, mais precisamente lá no Maranhão, e vão acabar fundando a França Equinocial. E com esse novo estabelecimento dos franceses nos territórios portugueses, Portugal fica com um certo receio de perder parte do território da sua colônia. Então, rapidamente, manda umas expedições militares à região do Maranhão. Expedições essas que encurralam os franceses tanto por terra quanto por mar. E sendo assim, lá em 1615, os franceses acabam se rendendo e se retirando do Maranhão, partindo agora em direção às Guianas. Bom, com essas duas tentativas frustradas de se estabelecer aqui no território, coube aos franceses saquear através de piratarias algumas cidades do litoral brasileiro. Bom, galera, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreve aí no canal porque vai ajudar bastante, beleza? Então, até a próxima. Olá, crianças, tudo bem? A aula de história dessa semana vai tratar sobre as invasões francesas e holandesas. Tia Adriana disponibilizou para vocês aí 2 vídeos. Esses vídeos que o coleguinha de vocês, Guba, esses vídeos contam sobre essas invasões. Os franceses, qual foi o objetivo principal? Quais os objetivos? Não foi apenas um objetivo, mas quais as intenções dos franceses e holandeses invadirem o Brasil? O que tanto tinha de interessante para eles, para que eles invadissem? Franceses se aliaram com índios para se instalarem no Brasil, mas muitas vezes eles foram expulsos até pelo governo geral. O governo geral, os governos gerais, né, o primeiro, segundo e terceiro, foram criados justamente para impedir que essas invasões houvessem no Brasil. Os holandeses também quiseram se instalar aqui no Brasil. A história conta que eles contribuíram muito no cultivo da cana-de-açúcar, na venda da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar foi explorada aqui no Brasil, mas precisou assim de recursos. E os holandeses ajudaram muito os portugueses, né, na questão da economia, certo? Todo esse assunto que o coleguinha de vocês, Guba, conta, vocês também vão fazer uma leitura no livro, nas páginas 45, 44 e 45, certo? E fazem também atividade nas páginas 46 e 47, ok?